Fala aí, gente. Eu sou o Ricardo. E se você tá querendo viver altas aventuras pelo tempo e pelo espaço, ao lado de um alienígena único e que sempre se mete em confusão, mas resolve as tretas do universo, então você veio ao lugar certo. Segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Eu estou falando de Doctor Who, mais especificamente do livro 12 Doutores, 12 Histórias, baseado na aclamada série britânica Doctor Who. E para esse livro eles convidaram 12 grandes escritores para fazer parte da construção de 12 histórias, cada história para um doutor diferente, mas para o mesmo Senhor do Tempo. Então, são 12 doutores nesse livro. Eu sei que na última vez o doutor se regenerou numa mulher, então atualmente são 13 doutores. Calma, calma, calma. Se você não está entendendo, eu ainda vou explicar como isso tudo funciona. Um pouquinho da história da série em si. A série começou lá em 1963, ela era um programa da BBC TV, e ela era para ser um programa educativo. Era para ficar pouco tempo no ar e a BBC não tinha toda a força que ela tem hoje. Mas a série conquistou o coração das pessoas e acabou ficando até os dias de hoje. Até em 2013 a série completou 50 anos. É uma série fenomenal que leva a história desse alienígena que viaja o tempo e o espaço com a TARDIS, uma nave espacial que é maior do lado de dentro do que do lado de fora. Do lado de fora ela parece uma cabine telefônica dos anos 80, aquela azul, sabe? Londrina. Na capa do livro tem o formato dela aqui que leva o nome dos 12 autores. Então, aqui são todos os autores que comporam cada uma história desse livro. Então, a série acabou ficando por aí, mas por complicações o primeiro doutor não pôde continuar a série. Então, o que eles podiam fazer? Daí que vem a sacada. Como o doutor é uma espécie alienígena, ele vem de uma espécie alienígena chamada Time Lords, os Senhores do Tempo. E essa espécie, quando está prestes a morrer, ela se regenera. Ele é o último da espécie, na verdade. Essa espécie ela se regenera. Então, o que acontece? Para enganar a morte, muda todo o corpo dele, a fisionomia, tudo. Então, nasce um novo rosto, um novo corpo, uma nova personalidade, uma nova voz, uma nova aparência, um novo tudo. O que ficam são só as memórias, os pensamentos, as lembranças do doutor. E também eu acredito que seja um dos pontos que mantém a série ali por todo esse tempo, porque cada vez que o doutor se regenera, injeta um novo ânimo para a série toda. E é muito interessante, você sempre se cativa por um doutor. O meu doutor preferido, o meu doutor foi o David Tennant. Então, para mim, ele foi o melhor doutor de todos. E por isso que também eu vou contar um pouco para vocês sobre a história do 10º Doutor. Aqui, só para dar uma passadinha rápida, ele conta as 12 histórias. Então, nós temos no primeiro doutor uma mãozinha para o doutor e vai seguindo. A cidade sem nome, a lança do destino, as raízes do mal, na ponta da língua, algo emprestado, o efeito de propagação, esporo, a besta da Babilônia, o mistério da cabana, hora nenhuma, doutor, luzes apagadas. E daí o livro conta também um pouquinho sobre os autores. E cada página o livro conta um pouquinho também dos autores, mas cada página tem a silhueta do ator que fez o doutor na série. A história que eu vou falar um pouquinho do livro é do 10º Doutor, O Mistério da Cabana Assombrada, escrito pelo Derek Landy. E tem várias outras histórias super interessantes, mas como eu gosto muito do David Tennant e eu gostei do doutor que ele interpretou, então eu vou falar um pouquinho sobre a história. Então, essa história, ela conta sobre o doutor e a companheira dele, porque o doutor nunca viaja sozinho. Ele sempre tem um robô, um cão robô,
um ser humano ou seres de outra espécie dentro da TARDIS, que é essa nave que viaja pelo tempo e pelo espaço. Então, tem um conteúdo riquíssimo para a série, porque além de ir para outros planetas, dá para ir para o passado, dá para ir para o futuro, então é bem interessante. Além da TARDIS ser um ser vivo da quinta dimensão, então ela tem uma certa personalidade própria. Ela não fala, mas ela interage com o doutor e com os companheiros dentro dela. E dessa vez o doutor e a Marta estavam viajando com a TARDIS e do nada eles entraram em um local desconhecido com a TARDIS. Eles acharam estar em outro universo, mas na verdade estavam no próprio universo. Mas era um local que não dava para ser distinguido. Os mecanismos da TARDIS não conseguiam decifrar onde eles estavam. E quando eles saem, eles descobrem que, na verdade, eles estão dentro de um livro de história que a Marta, a companheira do doutor, leu há muito tempo atrás. E eles começam a desvendar o mistério da cabana assombrada, para ver se, desvendando os mistérios, eles conseguem sair dessa história. Mas nesse meio percurso, eles chegam até no final da história, mas descobrem que há algum problema com essa história. Na verdade, é um ser alienígena que se alimenta da imaginação e criou todo esse mundo. E o doutor, com todo o seu conhecimento e o seu cérebro, porque nesse ponto da vida dele ele já tem 900 anos, né? Já que ele é a 10ª encarnação do doutor. E ele tem 900 anos aí de imaginação para dar. Então a história fica bem interessante. Eles passam de livro em livro que a Marta já leu. Então fica uma narrativa de correr por aí, que é uma das características principais, principalmente do 10º doutor, né? Desse interpretado pelo David Tennant, onde eles sempre estão correndo pelo universo e o doutor está sempre resolvendo as tretas. Seja em outros planetas, seja no passado, seja no futuro, ele está sempre metido em problemas. E dessa vez não é diferente. Então eles passam por várias histórias, é muito legal ver eles entrando de livro em livro. Alguns livros eu reconheci, outros não, porque muito era da literatura britânica e eu não sou tão familiarizado com todos os títulos, né? Vamos falar a verdade. E a narrativa é bem interessante. Teve alguns momentos que eu fiquei perdido. Quando eles entravam por uma porta, já saíam em outra, passavam por uma janela e eu não consegui identificar certo o que tinha acontecido, né? Mas a história em si foi muito bem escrita. Esse escritor se colocou muito bem e eu consegui identificar várias falas dos personagens da série na história que, assim, me fez lembrar de várias cenas e podia encaixar. Parecia que eu estava ouvindo as vozes deles na minha cabeça enquanto eu ia lendo. Então foi uma história muito bem montada do doutor. Essa fica a minha dica de hoje para vocês lerem o 12 Doutores, 12 Histórias. Então, gente, é uma dica muito boa. Se você gostou do que eu falei sobre a série, da história, então vai lá, procura a série também, é muito legal. E eu esqueci de comentar como assim o que eu falei sobre o doutor ter virado uma mulher. Bom, teve 12 doutores, todos homens. E da última vez o diretor da série, o escritor, resolveu que o doutor iria se regenerar numa mulher. O que foi muito interessante e está sendo uma aventura bem legal de ser acompanhada. A atriz é a Judy, eu não vou lembrar o sobrenome, mas ela é muito boa, ela interpreta um doutor muito bom. E é legal ver algumas peculiaridades que, mesmo trocando de ator, eles mantêm para o doutor atual dos anteriores. Então é bem interessante. Vale a pena conferir tanto o livro quanto a série. Essa é a minha dica de hoje, a minha recomendação de livro e eu acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like se gostou do vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!